Oi meninas da plataforma, seguimos com o tema câncer de mama, porque estamos no Outubro Rosa. E muita gente, né, acha que aquela gordura abdominal, ela é só uma questão chatinha de estética, né? Mas na verdade ela conversa diretamente com nossos hormônios. E sim, aumenta a chance de doenças, inclusive o câncer de mama. Então, eu quero explicar para vocês de forma bem simples como que essa gordura pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, a gente vai imaginar 3 passos, tá? O primeiro passo é a gordura como uma fábrica de inflamação. A gordura visceral, que é aquela que fica lá dentro da nossa barriga, sabe? Perto dos órgãos, ela não é um tecido, assim, um tecido parado. Ela funciona como uma verdadeira fábrica, só que é uma fábrica que produz coisas, substâncias inflamatórias o tempo todo. E essa inflamação constante é um terreno assim fértil para doenças, inclusive o câncer. Então, falamos passo 1, passo 2, a chave que não entra na fechadura. Vocês vão entender a minha metáfora. Quando a gente tem um excesso de gordura, o corpo começa a não responder bem à insulina. É como se a insulina fosse uma chave, tá? Tentando abrir a fechadura das células. Mas a fechadura tá enferrujada. O resultado é que o corpo produz cada vez mais insulina para tentar compensar esse mau funcionamento, e nesse processo também aumenta a produção de IGF-1, que funciona como um fertilizante do crescimento para as células. E também, quando o crescimento foge do controle, aumenta o risco de aparecerem células doentes que vão formar o câncer. Passo 3, estrogênio extra depois da menopausa. Depois que a gente entra na menopausa, o ovário produz cada vez menos estrogênio, né? Só que o tecido gorduroso, ele começa a produzir estrogênio extra. Ou seja, quanto mais gordura corporal você tem, mais hormônio estrogênio fica ali circulando. E aí, somado à inflamação, né, que a gordura produz, cria um cenário muito mais propício para o câncer de mama. Por isso, gente, controlar a gordura abdominal não é só uma questão estética. É como se você desligasse a fábrica de inflamação, como se você enferrujasse menos a fechadura da insulina e que você reduzisse assim também a produção extra-ovário de estrogênio. Tudo isso que eu contei pra vocês se traduz em prevenir, né? E te dar muito mais saúde a longo prazo. Então agora você já sabe que a tua gordurinha abdominal não deve sair daí não só por uma questão estética, mas sim porque ela pode criar uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina que vai fazer com que se produza mais IGF-1 e vai fazer com que cresçam as células, e quando esse crescimento fica descontrolado, pode aparecer um câncer. Então, meninas, agora que a gente já entendeu de forma bem prática a relação entre a gordura abdominal, a insulina e o risco de câncer de mama, a gente vai falar sobre o que realmente funciona na prática para melhorar essa sensibilidade à insulina, né? Primeiro passo, obviamente, a alimentação. Imagina que os carboidratos, eles são como uma onda de energia, tá? Que chega no nosso corpo quando a gente consome. Se essa onda vem muito alta e rápida, né, como acontece quando a gente come alimentos de alto índice glicêmico, tipo pão branco, doce, refrigerante, o corpo, ele leva tipo um choque. E a insulina, ela precisa correr para dar conta de todo esse carboidrato que chega ao mesmo tempo, e com o tempo isso vai causar uma resistência insulínica. Mas se você escolhe carboidratos de índice glicêmico baixo, como batata doce, quinoa, arroz integral, essa onda ela chega de forma muito mais suave. E ainda, se você combina esse carboidrato com proteína, com fibra, é como se criasse ainda mais, colocasse assim uma barreira de proteção que desacelera ainda mais a absorção desse carboidrato. Então a insulina não precisa correr para ter picos de insulina, né? Segundo ponto é o treino.
Por incrível que pareça, a musculação é como se fosse uma chave mestra para abrir a fechadura das células. Lembra que eu falei, né, que a insulina era essa chave que precisava abrir a célula, que é a fechadura. A musculação serve para melhorar isso. Quanto mais massa muscular você tem, mais fácil fica para a insulina funcionar. É como se cada músculo fosse um grande depósito de glicose, tá, disponível, ajudando a equilibrar o metabolismo. Por isso, assim, não adianta você ficar lá focada só no seu aeróbico. O treino de força é fundamental. Terceiro ponto, estilo de vida. Aí é que entra sono, estresse, porque dormir mal é como se o corpo passasse a noite toda em alerta. E isso bagunça completamente a sensibilidade à insulina. Já o excesso de estresse crônico libera o que a gente chama de cortisol. E esse cortisol em excesso também desequilibra e faz com que a gente tenha resistência à insulina. Então, cuidar da nossa rotina de sono e buscar ferramenta para diminuir esse estresse, como respiração, meditação, sei lá, ou simplesmente pegar um momento para você é essencial para o tratamento da sensibilidade à insulina. Ou seja, quando você vai junto esses 3 pontos, alimentação inteligente, treino de força e cuidado com sono e estresse, você cria um ambiente assim muito mais propício para prevenir a tal da resistência insulínica e proteger a tua saúde hormonal e metabólica como um todo. Agora, deixa eu responder algumas dúvidas que aparecem no consultório e pode ser sua também. A primeira é, vamos lá, doutora, se eu não tenho diabetes, eu preciso me preocupar com a resistência insulínica? Boa pergunta. E a resposta é sim, porque a resistência insulínica aparece muito antes do diagnóstico de diabetes. É como se fosse um aviso silencioso de que seu corpo não está funcionando bem, mesmo que nos exames aparentemente estejam normais. Essa alteração já pode estar acontecendo, impactando não só a saúde para risco de diabetes, como para o câncer de mama. Outra dúvida muito frequente é, doutora, se eu emagrecer e perder aquela gordura abdominal, já resolve? Aí eu vou te falar, não necessariamente, tá? Porque não é só, assim, o peso na balança em si, tá, que importa. E sim, de que é feito aquele peso, a tua composição corporal. Uma mulher que tem um peso considerado normal, mas que tem um grande acúmulo de gordura visceral, pouca massa muscular, ainda assim tem risco de resistência insulínica e, consequentemente, do câncer de mama, né? Por isso, mais do que emagrecer, assim, só olhar o peso na sua balança, a gente precisa avaliar a composição, ganhando músculo e reduzindo a gordura do abdômen, a visceral. E agora, meninas, para encerrar este vídeo muito didático, eu quero que você leve uma mensagem, vocês levem uma mensagem quando você achar que cuidar da sua cinturinha é só estética, você lembra ou manda para alguém esse vídeo que cuidar da gordura abdominal é cuidar da sua saúde hormonal, é reduzir a inflamação, é proteger o seu metabolismo contra doenças crônicas como diabetes, como hipertensão e também como as doenças oncológicas. Como eu sempre falo, pequenas escolhas dia a dia podem fazer uma grande diferença, enorme diferença no seu futuro. Um beijo e até a próxima.